Boa tarde a todos, boa tarde aos irmãos que acompanham no Facebook, a Mensageiros da Luz, e também a Alvorada. E hoje, gentilmente, a Mensageiros da Luz cedeu, então, o horário à Alvorada, para que nós pudéssemos realizar essa live com a Helena Bertoldo, que é dirigente da área de atendimento espiritual da FERGS, e Antônio Nascimento, que é vice-presidente doutrinário da FERGS, da Federativa. E também nosso irmão Vitor, não é, que vai fazer a prece em seguida para nós, presidente da Mensageiros da Luz, como eu falei, cedeu gentilmente o horário para nós, e a nossa irmã, amiga Luciane Bandeira, que é vice-presidente da UME Alvorada, e eu, Sandro Munhoz, presidente da UME Alvorada. Então, neste momento, eu convido os irmãos, não é, a elevarmos o pensamento. Na verdade, o Vitor vai fazer a prece para nós. Faz para nós, Vitor, então? Sim. Uma boa tarde a todos. Que seja uma atividade coroada de êxito, uma atividade com Jesus, né? Convido todos a fecharmos os nossos olhos, imaginarmos a figura do Mestre Jesus nos envolvendo nessa tarde, elevamos nosso pensamento ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso irmão, modelo e guia. Pedimos aos benfeitores espirituais responsáveis por essa atividade que possamos ser intuídos, influenciados com os ensinamentos aqui passados. E pedimos, então, a permissão de Deus, Jesus, e os espíritos responsáveis por essa atividade para começar a atividade nessa tarde. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, e que assim possa ser. Sim. Então, como eu falei, nosso irmão Antônio Nascimento, vice-presidente doutrinário, e nossa irmã Helena Bertoldo, dirigente da área de atendimento espiritual, eu passo a palavra a eles, né? Helena e Antônio. Fiquem à vontade. Uma boa tarde a todos, é uma grande satisfação nós estarmos aqui nesse momento de estudo, de divulgação da doutrina, para podermos dirimir algumas dúvidas que possam ter sobre a questão proposta, o passe na casa espírita, que é tão frequente e envolve o dia a dia das ações de uma casa espírita. Então, nós ficamos felizes com essa iniciativa da UME Alvorada, né, através dos nossos dirigentes, a Luciane, que também são multiplicadores da nossa área. Estaremos aqui junto, então, com a nossa direção da área de atendimento espiritual no Centro Espírita, a Helena, que realmente tem uma longa trajetória de vários anos de estudos, né, e de multiplicação, de treinamento nessa área. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito agradável a todos. Vamos aprender muito juntos. O meu boa tarde, boa noite a todos que nos assistem, aos confrades espíritas da UME Alvorada, o meu abraço carinhoso ao Sandro, à Luciane, ao Antônio, ao Vitor, e estamos aqui para uma conversa leve, de aprendizado, onde nós possamos trocar ideias e vamos tentar dirimir essas dúvidas, que, como o Antônio diz, são muito comuns, elas ocorrem no nosso cotidiano de atividade na casa espírita. Porque, como Kardec coloca, não somos seres completos, nós estamos em aprendizado. E é no contato social, no contato com o companheiro, nas inter-relações da instituição espírita, é que vamos aprendendo juntos, seguindo a bússola segura de Kardec e de Jesus. Kardec, porque recebeu o legado divino de organizar essa doutrina. E o mestre, com o seu evangelho, é a luz no mundo, é a saúde de nós, almas. Então, para a gente começar essa nossa reflexão da tarde, vamos imaginar que encontramos o mestre numa dessas caminhadas nossas, assim, à beira-mar, certo?
quando nos recolhemos em reflexões junto à natureza e vamos travar um pequeno diálogo antes de iniciarmos as questões propriamente ditas. Eu vou pedir para o Sandro projetar uma imagem para nós e vamos nos imaginar no lugar desse rapaz que o Cristo está com a mão no ombro dele e vamos iniciar um diálogo bem fraterno. E Jesus conversando conosco. O que te aflige, meu irmão? O que te aflige, minha irmã? E nós respondendo para eles, para ele. É sobre o passe, mestre. O passe no centro espírita. Cada um diz uma coisa, eu fico inseguro. E Jesus nos respondendo. Nesse diálogo maravilhoso com o mestre. Imaginemos o mestre olhando em nosso olhar e dizendo, fique calmo, fique calma, eu tenho uma solução para isso. E imagina nosso coração se engalanando de esperança. Qual, mestre? Que solução? Que solução é essa? E o mestre nos responde com serenidade. Conhecimento. A grande solução para todas as nossas dúvidas, sejam elas de conhecimento espírita, sejam elas sobre o passe, e sejam elas existenciais. Conhecimento. No caso do passe, buscarmos conhecimento sobre o passe. E o mestre assevera, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, nós queremos, antes das questões, apontar algumas literaturas, assim, onde nós vamos encontrar, vou pedir para o Sandro dar uma paradinha aqui, algumas informações sobre as nossas dúvidas sobre o passe espírita. Aqui nós temos o Pentateuco, as obras básicas, e quando o mestre nos assevera buscar a verdade, vamos lembrar de Kardec, que nos orienta que para o conhecimento espírita, há necessidade de um programa de estudo sério, com base nos princípios espíritas. Então, o mestre Lyonês nos desafia. Somos ceareiros de uma instituição espírita, somos voluntários de uma casa espírita. Desempenhamos tarefa nesta casa espírita. Então, há necessidade da busca do conhecimento para a compreensão. Que tarefa é essa que eu vou realizar na instituição espírita? O que é, para que serve, onde eu encontro elementos para esse estudo? E nós vamos ter aqui, na Gênesis, capítulo 14, e também em toda a obra basilar, que vai nos falar dos princípios espíritas, elementos que vão nos ajudar a dirimir nossas dúvidas. E temos outras obras que também gostaríamos de trazer, de sugerir. Nós temos a Revista Espírita, de 1865. A coleção Revista Espírita é um cabedal de conhecimento e, às vezes, por falta de tempo, até pelo nosso olhar brilhar diante de outras obras que nos chamam a atenção, a gente deixa de visitar essa coleção, a Revista Espírita, que foi um laboratório de Kardec, no aprendizado, na coletânea de elementos para os princípios espíritas. E na de 1865, há uma referência sobre essa questão da ação fluídica e muitos outros assuntos interessantes. E aqui nós temos uma obra que gostaríamos de recomendar.
Antes de recomendar essa obra, é importante que nós tenhamos consciência que existe uma gama de obras falando sobre paz. Mas é importante que nós tenhamos o critério de visitar aquelas obras que estão fundamentadas nas bases espíritas, que contêm os princípios espíritas. E nessa obra, o Atendimento Espiritual pelo Passe, editada pela FEB e de autoria da Marta Antunes, nós temos belos elementos orientativos. E aqui nós temos os nossos documentos norteadores. Então, para se falar em passe no centro espírita, para se aplicar passe no centro espírita, há necessidade que a gente visite essas obras, que são orientativas, fundamentadas, oriunda de construção coletiva. E nós, como espírita, não desempenhamos o papel de repudiar obras, mas seguimos o conselho de Kardec da orientação para uma literatura espírita idônea da Federação Espírita Brasileira. Então, a importância do objetivo, qual é o público que alcança, qual é o bem que vai gerar, qual é a orientação que vai se dar para o trabalhador espírita. Então, orientação para o atendimento espiritual no centro espírita é um livro editado pela FEB, que teve como base esse livrinho marrom aí do meio, Atendimento Espiritual no Centro Espírita. Lá, alguns anos atrás, na gestão, se não me engano, da nossa presidenta Maria Elizabeth Barbieri, Hélio Blume, o nosso coordenador nacional da área do atendimento espiritual, solicita a FERGS se a área nacional pode usar como base esse livro marrom, Atendimento Espiritual no Centro Espírita. E os nossos gestores consentiram, e orientação para o atendimento espiritual no Centro Espírita tem como base o livro Atendimento Espiritual no Centro Espírita. E, por falar nisso, a UME Alvorada nos solicitou oficinas virtuais, que nós estaremos mais adiante atendendo a UME, estudando essas obras. O primeiro livro, Orientação para o Atendimento Espiritual, também está para download, site da FEB, e o marronzinho está para download no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E a nossa revista Reencarnação 438. As revistas Reencarnações que a FERGS edita reúne uma gama de elementos maravilhosos para estudo individual. E esta, a 438, ela fala somente sobre o atendimento espiritual no centro espírita. Está lá também no site da Federativa para download, e a nossa orientação ao centro espírita, que agora, né, Antônio, ela sofreu um processo de revisão. Queres comentar algo? Você que participou desse processo, Antônio? Isso aí é bem interessante, né, Helena? Foi feito, então, uma atualização, uma revisão, uma orientação ao centro espírita. E esse processo envolveu as 27 federativas, envolveu as áreas das 27 federativas. Isso aí é um processo que se desenvolveu ao longo dos últimos 2 anos, né, passando pelas comissões regionais. Então, esse ano, ainda no primeiro semestre, já com o resultado das contribuições de cada federativa, e no nosso caso, o Estado do Rio Grande do Sul fez, a área se debruçou sobre os aspectos que envolvem o atendimento espiritual do centro espírita, a área da mediunidade, na mediunidade, claro que todo mundo olhou os aspectos gerais também. E fizemos, então, uma proposta, uma compilação da Serra e Sul, das 6 federativas aqui do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e depois, agora, antecedendo o CFN de novembro, quando foi feita a aprovação,
Você trabalhou em torno de 30 horas continuamente, todas as 27 federativas, através das suas presidências, a sua vice-presidência indicada, para que tivéssemos, então, uma redação uniforme que atendesse do Oiapoque ao Chuí, São Paulo, Nordeste, Mato Grosso, e, logicamente, nós fomos conquistados. Então, ele está agora numa fase de formatação final, de revisão ortográfica, e logo nós teremos esse documento, então, atualizado, que ele já foi aprovado, então, no nosso CFE. Teremos, então, uma nova edição atualizada e revista da orientação ao Centro Espírita, trazendo, inclusive, né, atualizando aspectos novos. Por exemplo, nós temos algo dedicado especificamente ao livro espírita, que não tínhamos, e também mais um capítulo trazendo a dimensão virtual do Centro Espírita, que é a experiência que nós estamos vivenciando, né? As orientações para que o Centro Espírita possa otimizar suas atividades de uma forma online, virtual, ou à distância, como nós estamos vivenciando agora. Muito obrigada, Antônio. Olha, então nós vamos ter o nosso norteador, porque esse livrinho verde, ele é singelo, despretensioso, mas é um roteiro seguro, porque nele diz qual é a função do Centro Espírita, quais as atividades que o Centro Espírita realiza, como essas atividades devem ser realizadas. Então, podemos ir adiante. Sandro. Agora o Sandro vai nos conduzir nas perguntas, né? E nós vamos tentar respondê-las, eu e o Antônio, e a Lu também está aí. Então, a primeira pergunta eu vou fazer para a Helena. Qual a diferença do passe espiritual e da aplicação de passe pelo médium? Podemos receber o passe quando estamos em prece sincera em nossos lares ou em outro ambiente que não seja a casa espírita? Ok, então vamos ver. Lá em A Gênese, capítulo 14, Kardec já faz referência à ação magnética. E antes de responder, eu gostaria de ler aqui o que ele coloca. A minha Gênese, ela está muito velhinha, machucada, tá? Mas diz o Raul Teixeira que livro espírita é bom a gente tê-lo todo desbeiçado. Agora, quando a gente vai fazer uma palestra, né, reserva um exemplar bonitinho, né, para não ficar caindo as folhas lá. E Kardec, ele classifica a ação magnética, que ela pode produzir-se de 3 maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo dito ou magnetismo humano. Com uma ação se acha destrita a força e, sobretudo, a qualidade do fluido. E segundo, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente, sem um intermediário, sobre o encarnado. Aqui está o passe espiritual. É a ação direta dos espíritos sobre nós que estamos necessitados. E toda vez que a gente se eleva em prece, que a gente recebe o socorro espiritual, que o mundo benfeitor vem em nosso socorro, nós estamos recebendo um passe espiritual. Então, a diferença é que no passe espiritual, os espíritos atuam diretamente sobre nós. E no passe aplicado pelo aplicador de passe, é aquela projeção de fluido que Kardec também coloca aqui. Se vocês me permitem, eu quero ler o item 3. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador que serve de veículo para esse derramamento. Nós não somos magnetizadores na casa espírita, nós somos aplicadores de passe. Então, a diferença de um passe aplicado por um aplicador e do passe espiritual é que o passe aplicado pelo aplicador, o aplicador ora, pede o socorro do alto, os espíritos benfeitores jorram fluido sobre ele, e é somado esse fluido que é jorrado sobre o aplicador de passe, mais o fluido do próprio aplicador de passe é direcionado para o paciente através da imposição das mãos no coronário. Primeiro caso,
passe espiritual, ação direta dos espíritos. Segundo caso, passe aplicado pelo médium aplicador de passe, ele é intermediário, ele recebe esses fluidos, soma os seus e projeta. Não sei se o Antônio quer complementar. Eu acho que está muito bem colocado, né, Helena? Por isso que a gente tem esses formatos de passes, né, que fica, digamos assim, a cargo das equipes, da administração de cada casa, organizar dentro da sua área de assistência espiritual no centro espírita a forma de oferecê-lo, né, aos assistentes, né, que frequentam, que buscam, né, principalmente né, nisso que você citou, presencialmente, né. Eles são os formatos de auxílio que se pode fazer através do passe, né? Seja o passe misto ou mediúnico, ou o passe, como você colocou, o passe espiritual ali, que está muito bem colocado nesse item 33 do livro do A Gênese, né? Sandro, antes da próxima pergunta, eu gostaria de fazer uma observação. Muitas vezes as pessoas perguntam, e nós perguntamos, sobre a eficácia do passe espiritual ou do passe misto. Todos os dois são eficazes. Vai depender da nossa fé, da nossa predisposição em receber esses fluidos, com fé em Deus, com fé em Jesus, com fé nos Espíritos que estão jorrando essas luzes sobre nós. Ótimo. Podemos passar para a seguinte. Antes de passar para a pergunta seguinte, a gente só esclarece que essas perguntas foram feitas pelos frequentadores do ESG, né, da Mensageiros da Luz, da Irmãos de Caridade, principalmente, não é? Então, são perguntas que não são feitas por nós, mas por pessoas que assistem online o estudo, né? Então, surgiram muitas dúvidas. A Luciane quer fazer a segunda pergunta para o Antônio? Pode ser, Sandro. Estou sim. Tá. Se não é necessário a imposição de mãos sobre o atendido, por que versa a Gênese, capítulo 14, item 33, sobre a importância dele? Essa é uma questão bem interessante, né? A pergunta é muito pertinente. Como a Helena citou, se vocês tiverem a oportunidade lá de revisar o item 33, ele tem três parágrafos, né? Em que Kardec, assim, de uma forma muito didática, ele coloca, né, que a ação magnética, ela pode ser produzida de várias maneiras. Pelo próprio fluido do magnetizador, lembremos que Kardec, ele próprio era magnetizador, e inclusive, né, narra a historiografia de que a primeira informação que ele teve das mesas girantes foi de um amigo dele, o senhor Patier, né, o Fortier, que também era magnetizador e que lhe falou, então, sobre os efeitos que estavam acontecendo das mesas girantes, né? Então, Kardec conhecia, né, se vivia uma época do mesmerismo e desenvolvia-se bastante essas terapias que eram aplicadas largamente, né? A própria homeopatia se desenvolveu com Hahnemann naquele período. Então, eram ações que estavam sendo estudadas e a própria fluido magnético entra dentro do domínio da ciência natural. Tá? O item 2, Kardec, quer dizer, o segundo parágrafo do item 33, lá do livro do A Gênese, ela fala, então, dos fluidos dos espíritos atuando diretamente, sem intermediários sobre o encarnado. É o que aqui algumas casas adotam, o passe espiritual, onde é feito essa, digamos assim, solicitação, essa pedido à espiritualidade que envolva cada um com as suas necessidades. É claro que, se há uma necessidade de um fluido animalizado, as próprias entidades espirituais que vão fazer essa transmissão desse fluido, eles podem retirar, inclusive, do reino vegetal, animal próximo, né, e trazer para que o paciente, a pessoa que recebe o passe, seja beneficiado, né? O que é mais comum é haver, então, pelo fluido dos espíritos, que se derramam sobre o magnetizador, auxiliam, né, e se utilizam também
digamos assim, fluidos dos próprios espíritos, do espírito do aplicador de passe, para beneficiar o assistido, né? Lembramos que o passe, usualmente, ele é transmitido pelas mãos, como a Helena falou, né? O impulso, sem que haja um toque sobre o coronário, tá? Mas ele também pode ser feito, o passe, pelo olhar, né? Até por a distância, por o intermédio de radiações mentais, né? O Emmanuel, ele nos fala lá no livro Consolador, que algo que é muito interessante, que é bem didático para nós entender o efeito do passe, né? Ele nos diz que, como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transmissão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos ou são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Quer dizer, o Emmanuel ele nos enfatiza mais uma vez a importância da ação dos espíritos, né, da técnica sutil do passe estar a cargo dos espíritos. Então, nós precisamos ter, como disse a Helena, confiança, fé e entrega. Quanto mais nós estudarmos a questão dos fluidos e a ação dos espíritos, de uma forma muito sutil, que às vezes, sem que nós nos apercebamos, acontece aquele que busca, né, na casa espírita, né? Lembramos que o passe sempre é uma ação que complementa, né, um momento de renovação mental, por uma reflexão numa palestra, por uma oportunidade de um atendimento fraterno, de um diálogo fraterno, né, de um momento de mudança, às vezes, daquela psicosfera e daqueles pensamentos de aflição, de angústia que a pessoa tinha, adentrando na casa espírita, e pela própria ambiência, né, e pelo momento de conexão íntima e de rogativa, né, aquela vontade, apelo através de uma prece sentida, ele cria uma conexão e automaticamente, naquele momento, ele já está captando fluidos espirituais e está sendo atendido, e às vezes, sem que se aperceba, ele está recebendo um passe espiritual, mesmo que a gente não precise estar nominando ou estar reservando naquele momento uma característica, porque agora é a hora do passe espiritual. Quer dizer, essa ação dos espíritos, ela não se condiciona necessariamente às nossas rotinas da prática da casa espírita, quer dizer, é o pedir e obtereis, né? Muito bem. Vamos à próxima pergunta para Helena. Por que os espíritos teriam versado em diversas obras sobre a importância dos diferentes tipos de passes espíritas, sendo que já sabiam a finalidade do passe espiritual? Aqui é importante que nós tenhamos compreensão das diversas literaturas que existem, das diversas interpretações que existem. Se nós formos aprofundar na literatura espírita, nas bases kardecianas, nós vamos ver que existe um só passe. Essa transmissão de energia físico-psíquica de alguém de boa vontade para alguém que busca esse passe e está carente. À medida que estudos foram sendo feitos, foi surgindo terminologias. Vamos usar um termo aqui, né? Esse passe foi sendo apelidado de diversas formas, mas o que acontece é um fator só. É uma transmissão de energia, certo? Com a permissão divina entre dois seres que se conectam. O aplicador de passe, que vai com boa vontade fornecer as suas energias, praticar o bem, ser útil nesse momento de passe, e o assistido, aquele que procura, que está carente. Então, quando nós formos definir por qual passe nós vamos optar, é importante que a gente reveja essa literatura lá na narrativa de Jesus com a filha do Jairo, né, que pede que seja imposta as mãos. Então, é uma questão de nós irmos estudando, aprofundando essa questão
da literatura espírita e irmos vivenciando o passe espírita, que revive Jesus, que é a imposição de mãos, que é essa transmissão de energia, porque existe uma nomenclatura bastante variada para passe. Eu lembro aqui de uma sugestão de Kardec, quando ele fala na biblioteca espírita, que é importante que a gente leia de tudo, mas que a gente passe esse tudo pelo crivo da razão, pelo crivo da base da doutrina dos espíritos, pelo crivo dos princípios espíritas. E no centro espírita, nós vamos praticar o passe espírita, que pode ser nessas duas modalidades, esses fluidos vindo direto para os espíritos, para nós, e tendo o intermediário, que é o aplicador de passe. O Antônio, a Lu, não sei se querem complementar. Helena, eu penso assim, tu trouxeste muito bem, né? Passe a imposição é como Jesus fazia, nós é que enfeitamos muitas vezes, né? E nós temos que ter um critério muito grande diante daquilo que a gente lê, saber filtrar, né? E usar o espiritismo, como tu disse, dentro do espiritismo. É isso. Passamos, Lu, lê a próxima para nós, então? A respeito do passe, se eu tiver algum familiar ou um irmão de caminhada com alguma necessidade de passe, ou para a saúde ou outro problema, esse passe pode ser enviado a essa pessoa através de mim ou não? Pois é, nós não vamos reter necessariamente aqueles fluidos magnéticos quando eu recebo um passe para que eu possa transmitir para outro. Mas, como nós lembramos que o passe ele também pode ser dado à distância por intermédio das radiações mentais, quer dizer, no momento que eu me disponho a auxiliar e que eu trago à mente o meu familiar, que de repente ficou em casa, que está hospitalizado, que está em outro local, quer dizer, naturalmente que a espiritualidade ela leva isso em consideração e, lógico, que por mecanismos que para eles são simples e para nós ainda temos dificuldade de entender, eles conseguem, inclusive, fazer esse atendimento, essa transmissão fluídica à distância. Isso acontece naturalmente. Tá? Lembro até que há um tempo atrás era muito comum nas casas espíritas as pessoas trazerem, por exemplo, as roupas do familiar que não podia para que ele fosse magnetizado, para que ela retivesse, então, aquelas energias e depois a pessoa pudesse vestir. Com o tempo, né, com a nossa fé raciocinada, tendo sido cada vez mais elucidada e eliminada, hoje a gente identifica que não há essa necessidade, que passe exatamente essa vinculação e irradiação mental que acontece. Então, eu não preciso de um veículo físico ali para que aconteça isso. Nem tem essa capacidade. Então, essa prática praticamente está em desuso, né? Pode ser em um outro local ainda, por desconhecerem essa desnecessidade, as pessoas ainda utilizem, né, essa forma, né? Mas não há essa necessidade, né? Quer dizer, eu faço no momento que eu mentalizo que eu penso na outra pessoa, não vou tomar por ele. Até porque, né, nós temos mais uma situação em que a aplicação do passe, ela tem sim o efeito, a finalidade de auxiliar a recuperação, por exemplo, das desarmonias físicas, psíquicas, de substituir os fluidos deletérios por fluidos benéficos, de equilibrar o funcionamento das células, tecidos, tudo isso, mas que a verdadeira cura das doenças, ela está relacionada a um processo de reajuste do espírito. Isso pode extrapolar, inclusive, o limite da encarnação. O passe é um instrumento de alívio, tá? Então, para que a pessoa, inclusive, se previna contra as enfermidades ou perturbações que não estão previstas dentro de um processo expiatório da lei de causa e efeito, é necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral e de esclarecimento espiritual. Por isso, a importância de que o passe seja conjugado sempre com a explanação do Evangelho, com a exposição pública doutrinária, para que não seja simplesmente um ato à parte, né, como se fosse
um ritual ou um efeito específico ali, como quando você toma um analgésico para uma dor de cabeça, que às vezes poderia só mascarar um sintoma mais profundo de desarmonia psíquica e espiritual. Obrigada. O passe é um complemento, né, Antônio, de todo um processo do atendimento espiritual na casa espírita, que começa numa recepção amorosa, né, na atenção com aquele que chega, a verificação se ele precisa de atendimento fraterno, ele vai ser atendido, e se há necessidade de refazer as forças, ele é encaminhado para receber o passe. Então, não é um fim, é um meio, é um auxílio. Exatamente. Se tu me permite, Sandro, não, aqui eu tenho certeza que não acontece, mas lá no interior, onde eu residia até a final de 2018, quando eu cheguei lá 30 anos atrás, felizmente, nós fomos numa casa espírita, uma casa espírita que tinha uma frequência muito grande. E aí, uma das primeiras situações que eu percebi é que, enquanto estava acontecendo a palestra, já tinha uma fila para o passe. O pessoal entrava na sala do passe e, durante a fala, a palestra de 30, 40, 45 minutos, aquela fila o pessoal do auditório ia passando para lá. E aí eu fui perguntar lá para o dirigente por que eles não faziam o passe depois da palestra, porque as pessoas assistissem toda a parte da palestra. Não, é muito tempo, as pessoas não querem esperar, que daí tem que ficar esperando muito tempo. Eu era neófito, daí eu fui verificar o que acontecia. Tinha algumas pessoas que chegavam, sentavam nas primeiras fileiras para entrar na sala do passe, só que eu recebia o passe e ia embora. E outras chegavam bem no finalzinho, porque daí elas não precisavam esperar, entravam no final da fila e passavam e não assistiam. E eu era neófito, mas a primeira coisa que eu vi é que as pessoas estavam buscando um paliativo lá, elas estavam fazendo uma coisa quase que mística, né? Talvez a parte mais importante, com certeza, que era o esclarecimento, que poderia levar a uma reforma íntima e uma cura verdadeira, uma melhoria verdadeira. As pessoas estavam abrindo mão, né? Elas estavam num ritual quase, né? Mas eu tenho certeza que não deve acontecer por aqui, principalmente nos tempos atuais, né? Isso já mudou muito, Antônio. Nós tínhamos uma cultura, eu acredito que o Sandro, a Lu, o próprio Vitor viu isso. Às vezes a palestra começava com pouca frequência. Aproximado o horário do passe, a casa espírita enchia. Terminado o horário do passe, a casa espírita esvaziava. Sendo que o maior remédio para nós almas é a explanação. A palavra de Jesus, a luz da doutrina caindo em nós, para que possamos ter parâmetro para mudar as nossas atitudes. Perfeito, ótimo. Podemos ler a outra pergunta, a próxima? Isso, qual o procedimento quando o atendido chora copiosamente? Tá. Uma das situações de que o choro ele é um momento de catarse, é importante, né? A gente sabe que as lágrimas lavam a alma. Então, não é incomum alguém que está tensionado, alguém que se sente no local acolhido, de derramar-se em lágrimas. E talvez seja um primeiro momento, né, de alívio daquela pressão interior, de arrependimento. Então, o choro não deve ser visto em momento algum como algo negativo, né? É claro que nós vamos acolher, vamos esperar que a pessoa expresse, é um momento de intimidade, a gente se desculpa, às vezes, quando chora, às vezes evita chorar na frente de alguém, porque é um momento de bastante exposição e demonstra a nossa fragilidade, a nossa necessidade ali, quando é um choro de aflição, de sofrimento, né? É importante que a pessoa, passado esse alívio inicial, que a gente possa depois conduzir a uma orientação, uma situação de consolo do atendimento fraterno. Se esse choro não interrompe, a gente, passado um período que não pode ser extremamente demorado, é muito comum que a gente ofereça, por exemplo, uma água magnetizada para a pessoa ali, para quebrar aquele status, né? Porque às vezes a pessoa entra naquele trilho e tem dificuldade realmente de se desfazer. Então você precisa mudar isso. E uma das formas é mudar a situação, fazendo com que ela tenha, inclusive, esse movimento de pegar o copo, de levar até a boca, até para que ela possa beber a água, ela vai ter que parar, vai deglutir, e nesse momento a gente consegue encadear. Até hoje eu não lembro, assim, nunca ouvi falar de uma situação que não fosse controlada por alguém ficar em choro convulsivo e não poder sair do atendimento fraterno. Acho que com habilidade, com sensibilidade, tem que se permitir que a pessoa
logicamente tem um momento de choro dele, que talvez seja o momento mais importante de alívio ali, mas depois conduzir para que ela saia bem. Normalmente oferecer um copo com água, ele é uma boa estratégia, pelo menos na minha experiência. Não sei o que vocês têm a contribuir mais, a Helene, Lu, Sânia. Não, é isso mesmo, Antônio, né? A gente acolher com muito carinho, procurar a estratégia de acalmar a pessoa, porque é importante que essa catarse seja feita, né? E como você diz, é ter um cuidado de acolher com acarinhamento para que essa catarse não se prolongue por demais. Gratidão, gente, só contribuindo um pouquinho também, às vezes a gente não sabe também o que está trazendo essa pessoa, até de carência mesmo, né, e naquele momento ela se sente tão acolhida que acaba ali derramando as suas lágrimas mesmo, né, o seu sofrimento, então é o acolhimento fraterno mesmo. Perfeito, vamos à próxima então. Já aconteceu da pessoa que aplicou o passe sentir-se mal depois de aplicar? Ou seja, o aplicador de passe, não é? Sentir-se mal depois de aplicar? Helene? Pode acontecer, mas há que ver todo o histórico que antecede ao passe. Pode ser que essa pessoa não esteja bem, pode ser que ela esteja cansada, pode ser que ela esteja estressada, porque um trabalhador do passe, buscando a consciência, a abnegação, o carinho, que se prepara, o passe não desgasta, o passe não faz mal, o passe não nos traz mazela. Tem que ter todo um contexto aí. Pode, no momento que nós estamos aplicando o passe, nós termos uma percepção espiritual até do que está acontecendo com aquele companheiro que está ali à frente, recebendo o passe, mas aí entra a nossa disciplina, certo? O nosso foco no trabalho e o que nos é recomendado, que a gente reforce os nossos pensamentos, intensifique as nossas preces. E também, se nós não estamos bem de saúde, é importante, e estamos escalados para o passe, naquela quarta, na quinta, é importante que a gente converse com o responsável pela atividade, dizendo, olha, Sandro, eu não estou bem. Hoje eu não reúno condições para ser aplicador de passe. Hoje eu preciso receber um passe. Certo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, de novo, Helena, né? Tem casos que ainda tem a orientação, não é, espiritual. Quando tiramos a orientação, se tiver necessidade, nós, passado que temos que receber um número X de passes, não é? Então, alguém orientou que tem que receber 3 passes, né? Acho que nesse sentido. E se por algum motivo tivermos que pular uma sequência, devemos seguir assim mesmo? Ou tem interferência no resultado final? A pergunta desse irmão aqui é a seguinte, né? Foi recomendado lá 3 passes. Poxa, aí eu falhei um, e agora? Agora eu não recebi, agora vou ter que começar tudo de novo, é isso? Helena? Então, assim, aqui é um processo que a necessidade de ter o nosso olhar maduro, o nosso olhar atento, o nosso olhar passando pelo conhecimento espírita. Ao longo prazo, aquelas orientações espirituais, elas vão sendo substituídas pelo atendimento fraterno. E é importante, assim, que nos anos idos nós tínhamos os chamados médiuns receitistas, lembra? Pessoas abnegadas que se doavam ao centro espírita, as quais nós respeitamos muito. Mas aquelas orientações saíam daquela psicografia, iam direto para a pessoa, e não lembramos, assim, se tinha um crivo de conhecimento. Eu vou abrir uma janela para fazer um comentário, depois eu respondo sobre a quantidade de passe. Certa feita, num estado do Brasil, eu dei carona
por um palestrante que ele foi fazer uma palestra numa casa espírita que tinha a sistemática de receber carta para desencarnados. Então, a família que tinha um parente que partiu para a verdadeira vida ia lá saber notícias. Então, como o companheiro morava no meu caminho, eu me permiti ouvir a palestra e esperá-lo, porque era numa cidade vizinha e ele era no meu caminho, perto da minha casa. Então, eu comecei a perceber todas as pessoas que recebiam essa orientação, elas caíam em desespero profundo, e elas choravam, e eu me senti muito impotente, porque eu não podia fazer nada, nem chamar, nem consolar. Eu estava em território que não era meu, eu estava numa prática espírita a qual eu devia respeitar, porque eu estava lá de visitante. Então, assim, que a gente tenha um olhar bem cuidadoso e vá paulatinamente substituindo as orientações pela conversa fraterna. Ponto 2, eu vou pegar a Lu de exemplo, tá? A Lu foi no centro espírita e vou pegar o Vitor de exemplo, se me permite, tá, Vitor? O Vitor é trabalhador do centro e psicografou que a Lu tinha que receber 8 passes. Vamos exagerar um pouco, certo? Nós não temos ingerência sobre o coração da Luciane, porque ela pode, naquela noite, assistir apenas aquela palestra do Evangelho e mudar o seu comportamento. Talvez ela nem precise mais ir à casa espírita como paciente do passe. Talvez ela, tocada no vinde a mim de Jesus, no conhecimento de ti mesmo, ela tenha consciência que ela pode auxiliar através do pensamento. Então, é um assunto delicado, não podemos definir quantos passes nós vamos passar para uma pessoa, porque a reforma interior daquele indivíduo só pertence a ele. E quando ele for tocado por Jesus, essa intimidade transformada, ele vai aprender a buscar por si só. Tenhamos cuidado. Muito bem. Helena, assim, ó, aproveitando que tu tocaste aí na quantidade de passes, né? Tem uma pergunta muito interessante que toca na quantidade de médiums que vão aplicar o passe sobre uma pessoa. Não é? Vamos ver aqui. É uma das perguntas, está mais ao final lá, talvez. Eu estou passando ela na frente porque ela é muito interessante e as pessoas perguntam bastante, não é? Qual o número ideal de passistas trabalhando simultaneamente? Na verdade, é para o Antônio essa pergunta, tá? Antônio. Eu diria também a situação assim, a técnica do passe e o atendimento, ele realmente está sobre a coordenação da espiritualidade, tá? Então, um médium com um bom aplicador de passe, com boa condição de vitalidade, tudo, e com a disposição, ele pode suprir tranquilamente o atendimento que for necessário. Nós imaginamos que uma quantidade maior teria um reforço, é muito mais até, podemos dizer assim, visual, é muito mais necessidade nossa, essa quantidade para parecer que é mais forte. Mas não é, nós temos que confiar, aprender a confiar mais na própria espiritualidade, na forma em que ela atua, né? Lembrando que há um merecimento, há um auxílio que eu vou receber. E eu tenho certeza, né, Sandro, que, por exemplo, assim, a pessoa, claro que o passe, como disse a Helena, é uma atividade complementar, mas, às vezes, eu adentro na casa espírita, né, e tem casas espíritas que têm aplicação, não tem, por exemplo, assim, o passe espiritual final, tem o passe com aplicador de passe, mas que não é obrigatório, eles convidam, quem quiser, passa lá, tá? E, às vezes, a pessoa não imagina que esteja necessitando receber. Eu tenho certeza que a espiritualidade que nos atende, se eu adentrar dentro daquela casa espírita, eu vou receber o atendimento que eu necessito.
incluindo nessa forma de transmissão de fluidos, de energias vitais necessárias para mim, tá? Aí alguém pode dizer, não, mas isso significa que eu não preciso me organizar dessa forma? Não. É claro que a casa organiza, sistematiza os trabalhos, e isso é importante, mas, sobretudo, nós temos que confiar na orientação e na assistência dos amigos espirituais, né? Quando eu estou em momento de prece na minha casa, quando eu estou numa leitura edificante, quando eu mudo a minha irradiação mental, eu sintonizo com as esferas superiores, eu estou me vitalizando, eu estou recebendo naquele momento uma transmissão psíquica, e eu normalmente me sinto melhor, eu me sinto vitalizado. Quem tem o hábito, consegue fazer isso regularmente, acorda, faz um momento de prece, faz uma leitura, a gente se prepara melhor para o dia. Quem costuma fazer também uma preparação para o momento de dormir, a pessoa dorme melhor, isso é prático, porque eu entro numa sintonia diferente. O que é mais importante é nós criarmos o hábito de mantermos a sintonia com a espiritualidade, e não achar que eu só vou ter o auxílio e o cuidado dos espíritos naquele momento, naquela sala espírita, e se tiver um passe, entre aspas, especial, um passe isolado, e tantas outras denominações que a gente vê ainda colocando. Quer dizer, nós não precisamos ser tão procedimental, né? Nós temos que ir na essência e entender que os espíritos estão nos auxiliando, e na medida em que eu bato, a porta se vos abrirá. É claro que eu preciso fazer essa transformação íntima, esse esforço de renovação no dia a dia. Então, a prática externa, né, às vezes é a letra que mata, e eu tenho que buscar o espírito que vivifica. E como a Helena começou, né, o conhecimento, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é isso que nós precisamos para nos desmistificar e manter uma sintonia maior com a espiritualidade, melhorando as nossas vidas. Perfeito. Helena, queres comentar? Tranquilo? Não, tranquilo. Eu lembrei de um fato, assim, que eu acho que é pertinente eu partilhar. Há umas décadas idas, o Divaldo ainda era um senhor de meia idade, né? Agora ele está jovem, idoso, com todo vigor, né? Daquela luz do Evangelho do Cristo que ele vivencia. Ele esteve em Porto Alegre, eu não tenho certeza se foi no Tesourinha ou no Gigantinho, lá do Internacional. E havia muita juventude assistindo à palestra do Divaldo. E depois, em conversa ali com os diretores, com os gestores da Férix, que estavam acompanhando, e eu levá-lo para jantar, era no tempo ainda que a nossa irmã Gladys era presidenta da federação, ele comenta a imensidade de espíritos que estavam presentes naquele ginásio, jorrando passe espiritual sobre aquela juventude. Juventude sedenta, juventude na iminência de algum suicídio. Então, ele narra essa ação espiritual. Excelente, ótimo. Nós temos ainda 5 minutos, não é? Queres fazer a próxima pergunta que está naquela sequência ali, Luciane? Uhum. É da medicação, sobre né, Sandra? Remédio. Isso, medicação, exatamente. Então, assim, tomo remédios, posso ser aplicador de passes? O que a gente poderia responder, né? Talvez a coisa mais coerente seria assim, depende, né? Se tem um medicamento que eu tomo que altera o meu sistema nervoso central, e, por exemplo, tem aquelas recomendações, você não pode dirigir, você tem que se cuidar, você não pode ficar sozinho, né? Tem que ter cuidado, você pode ficar tonto, tal. Aí talvez não seja prudente, logicamente, eu durante o efeito daquela medicação, eu estar me colocando à disposição para a aplicação de passe. A Helena já colocou também, por exemplo, eu estou com uma enfermidade, eu estou resfriado, eu estou tomando uma medicação em função daquela luta interna do meu organismo contra um agente patógeno, um vírus, uma bactéria, até pelo cuidado para não haver nenhum tipo de contaminação, eu não posso usar, né? Tem doenças que a pessoa está tomando um medicamento, mas ela deve se preservar fisicamente até para se recuperar, né? Isso é importante, né? Até porque, normalmente, na casa espírita, eu tenho que ter uma equipe de aplicadores do passe para que não fique dependente de mim, que se naquele momento
eu me reserve, digamos assim, a possibilidade de me recuperar magneticamente, energeticamente, né? Lembrando que uma das formas do passe muito comum, quando o aplicador está presente, é o misto magnético, né, em que ele doa também o seu magnetismo, então ele precisa estar bem. Por medicamentos normais, assim, ó, por exemplo, eu cheguei do trabalho, foi um dia, uma semana estressante, difícil, estava com uma pequena cefaleia, tomei uma neosaldina, tomei um paracetamol, tal, e vou para o centro espírita, aliviei pelo efeito farmacológico dele. Não é um medicamento que vai interferir na minha atividade, então não há problema nesse sentido, tá? De que o medicamento tem um efeito que passe para através dos fluidos para o transferir para o paciente ou para quem vai receber naquele momento, tá? Então, vai depender do tipo de medicamento, da necessidade ali de eu estar presente na tarefa ou não. A casa tem que se estruturar para que você possa dar essa liberdade, para que o aplicador de passe possa, no momento adequado, se reservar esse momento de recuperação. Tá? Obrigada, Antônio. Ótimo. A gente já está se encaminhando já para o final, e a gente se compromete a passar as perguntas que não puderam ser respondidas, né, para a equipe, para a Helena e para o Antônio, e quando eles puderem nos retornar, né, as respostas, para que a gente possa retornar também para o pessoal, né, que fez as perguntas, né. Então eu convido a Helena e o Antônio para as considerações finais, depois a gente faz uma prece de encerramento. Bem, amigos, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a UMI Alvorada nos deu de nós estarmos aqui juntos, aprendendo sobre essa tarefa tão sublime que é o passe espírita. E gostaria de deixar para os meus irmãos um abraço para todos que nos assistem e um convite. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar as leituras necessárias para a nossa tarefa. Nós, trabalhadores espíritas, somos instrumentos do Cristo na Terra. Então, quanto mais nós buscarmos segurança, estudarmos sobre aquilo que nós estamos fazendo, buscar a leitura das obras idôneas e buscar vivenciar isso, a nossa transformação moral, fazer o evangelho no lar, buscar a fonte de conhecimento, que são as reuniões de estudo sistematizado da doutrina espírita, permitir que essa fonte de conhecimento chegue a nossos filhos através da evangelização infanto-juvenil, nós vamos estar contemplando aquela fala do Evangelho. Reconhece-se o homem de bem pelo esforço que ele faz em melhorar. E nós vamos estar angariando mais simpatia da espiritualidade benfeitora e dando mais eficácia ao nosso trabalho. Que Jesus abrace a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Helena. Antônio? Da nossa forma também, da mesma forma, nós só temos a agradecer essa oportunidade, agradecer o Vitor aí, dos mensageiros que nos está oportunizando o canal, o Alvorada, o Sandro e a Luciane também, que tem feito essa divulgação, o trabalho, participar da nossa equipe do EC, além da Helena, nossa diretora da área, que tem conduzido, né, a assessoria aos centros espíritas em todo o estado. Pelas perguntas e até pelo tempo exíguo aqui, que a gente viu que não conseguiu esgotar o assunto e não conseguiria, né? Talvez nós focasse o dia inteiro aqui numa live permanente e ia estar surgindo perguntas, né? E isso é importante, né? Primeiro, porque a gente precisa estudar, aprofundar, né? Para entender as coisas, para desmistificar e para fazer com que cada vez mais a prática espírita seja uma prática simples, simplificada, assim, não no sentido de perder a sua validade, mas daquela simplicidade como Jesus nos colocou, quer dizer, o passe é um complemento, é um auxílio, uma transmissão de energias de amorosas, de uma irradiação mental, e que nós podemos, sim, nos beneficiar deles, né? Muitas das estruturas, das formas em que nós organizamos,
elas vão atender, às vezes, a parte da estrutura administrativa da casa, a forma, né? Às vezes elas são imbuídas de interpretações nossas, né? Algumas da doutrina espírita, outras que a gente acaba, às vezes, trazendo de outras concepções filosóficas, religiosas nossas, e isso nós temos que ter um cuidado para não contaminar a prática espírita, né, de misticismos ou de qualquer outra forma de espiritualismo, que tire a simplicidade do passe, essa transmissão de energia, que tu faz principalmente através de um ato de amor, de um olhar, de uma vontade de auxiliar, e principalmente um ato de fé, em que sabemos que a espiritualidade vai nos ajudar na medida do esforço que fazemos para nos transformar, para sermos merecedores deste alívio, que vai ser um caminho que vai nos possibilitar, talvez, a nossa cura verdadeira, que é a nossa transformação para melhor. Agradecido, eu aprendi também bastante hoje, né, e com certeza vamos ter outros momentos de estudos juntos, né, a nossa área e a UNE Alvorada, através do CRE12, também está já programando agora NTS, que estão no nosso PAF, onde os trabalhadores vão poder participar e vão aprofundar certamente esses conteúdos aí que são muito interessantes e recorrentes no nosso dia a dia. Um abraço a todos, meus amigos. Muito obrigado, Antônio. Luciane, quer comentar alguma coisa? Bem ligeirinho, assim, né, o nosso tempo também está indo, mas, assim, gratidão, viu, Antônio, Helena, por estarem conosco hoje, né, tirando as nossas dúvidas, né, Vitor, Sandro, e eu gostaria, assim, de deixar também para o pessoal a questão das obras que aparecem, né, ligar para a nossa federativa, tentar buscar essa obra, tem um conteúdo doutrinário, existe o nosso setor de análise de obras na federação, e essa obra, muitas vezes, ela vai nos trazer coisas ali que nós vamos ler e vamos sair fazendo, acreditando, confiando naquilo que está ali, e muitas vezes ela não tem nada a ver com a nossa diretriz, né, kardeciana. Então, que a gente procure cuidar realmente se a nossa obra que nós estamos lendo ali, ela tem um fundo doutrinário de acordo com as obras de Kardec, né. Então, a gente pode fazer essa análise com a Fergus também, né, saber se essa obra é confiável ou não, antes da gente acreditar, e muitas vezes é por isso que acontece muitas coisas dentro dos centros espíritas. Então, é a nossa gratidão e também aprendemos muito hoje. Muito bom estar com vocês. Muito obrigado, Luciane. E eu queria comentar uma coisa. A gente tem agora o conhecimento, né, que está mais difundido do passe espiritual nas casas. Duas coisas, na verdade. Primeiro, graças a Deus, né? Porque a gente sabe que a gente recebe, nesse momento de pandemia, em que as casas, muitas estão de portas fechadas, né? Então, graças a Deus, a espiritualidade nos fornece fluidos, energias, sustento moral através do passe espiritual, né, e das irradiações, como o Antônio vinha falando. E também não implica que o passe presencial vai terminar em alguma época, algum dia não, muito pelo contrário, né? O passe presencial é uma prática espírita, conforme o Cristo nos ensinou, não é? Correto? É isto? E eu agradeço, né, nós agradecemos ao Vitor também, a Mensageiros da Luz, pelo espaço cedido mais uma vez, e a presença do Antônio, da Helena, né, da Luciane. Muito obrigado por esse momento de crescimento. E eu convido, então, o Vitor a encerrar, então, né, fazendo a prece para nós, abrindo o coração para nós. Muito obrigado. Te agradecendo a nossos irmãos, o Antônio Nascimento, a Helena, a gratidão por esses momentos de reflexão. Eu convido a todos, então, a respirarmos fundos, elevarmos no nosso pensamento ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso modelo e guia, aos bons espíritos que nos intuíram, nos influenciaram nessa tarde, que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia e buscarmos o nosso burilamento, a nossa reforma íntima, para podermos ajudar e ser ajudados pelos nossos irmãos da espiritualidade, por Jesus e por Deus. Pedimos, então, que Deus e Jesus fique conosco essa semana, nos envolvendo com seu amor, e pedimos aos benfeitores espirituais a permissão para encerrar o estudo dessa tarde, essa atividade maravilhosa. Gratidão a todos que participaram. Obrigado
E que assim possa ser. Obrigada. Que assim seja. Então, bom fim de semana a todos os irmãos do Facebook. Que as nossas famílias tenham saúde, força e confiança em Deus, para a gente trilhar essa caminhada terrena aqui, que é um aprendizado. Muito obrigado a todos, obrigado à equipe, e até mais. Tchau, tchau. Tchau.